fazer um episódio abençoado aqui na nossa casa sim. hoje. Amém, eu creio. Onde estiverem 2 ou mais falando, né, sobre ele, lá ele estará. Com certeza. Sim. Foi promessa. Tá, me fala uma coisa que o povo já é acostumado comigo aqui. Vamos lá. O que é a diferença do frei pro padre? Todo podcast que eu vou, eu acho que é a primeira pergunta. Porque eu não vi nenhum que você foi então. Pois é, não, porque eu fui em podcasts menores, estão começando e tudo mais. Mas enfim. Frei e padre. A gente estava conversando aqui antes, né? Na igreja há várias congregações e institutos religiosos. Ok? Eu costumo explicar de uma maneira mais fácil que o que é um frei? É uma freira homem. Aí fica fácil entender. Como tem as freiras, tem os freis. Ou seja, são homens, no caso, religiosos e religiosas, homens e mulheres, que se consagram através dos votos dos conselhos evangélicos. Nós chamamos de conselhos evangélicos. Pobreza, castidade e obediência. Por que conselhos evangélicos? Jesus dá esse conselho a todos os batizados. Cada um no seu estado de vida e cada um a seu modo. Viver a pobreza, mesmo quem é rico, isso é muito mais a ver com interioridade do que pobreza material. Uma pobreza de coração, de espírito, uma humildade de coração. Né? Castidade, cada um no seu modo de vida. Então o casado ele vai viver a castidade em fidelidade à sua esposa, tendo relações sexuais só com a sua esposa, né? Gerando filhos para Deus, né? E a obediência, todos nós já desde criança temos que viver obediência aos nossos pais, depois a quem trabalha ao patrão, em um certo nível ao pároco da sua paróquia, você que é católico, né? Mas o consagrado faz o voto de viver radicalmente os conselhos evangélicos. Então vai viver a pobreza radicalmente. Então a gente mora debaixo da ponte, dorme no papelão? Não. Mas significa o quê? Eu não tenho bens no meu nome, eu não tenho conta no banco, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa. Tudo que é meu é dos irmãos. É incomum. Né? É de usufruto comum. Então nós vemos a pobreza assim. A castidade radicalmente pelo voto de celibato. Então não nos casamos, não temos relação afetiva. Né? E obediência, obedecemos os nossos superiores. Né? Mais ainda do que aos nossos pais, que não moramos junto mais com nossos pais, obviamente. Então fazemos esse voto radical. Aí, ok. Qual que é a diferença então do padre e do frei? O frei pode ser padre. O frei, sendo religioso, ele pode escolher ficar apenas no estado de religioso até o final da vida, ou seja, sendo irmão com os irmãos, morando no convento, vivendo a vida comum, fazendo as missões como todos, mas ele pode também receber a ordenação, ou seja, ser padre e poder celebrar os sacramentos, Santa Missa, confissão e por aí vai. E a diferença é essa, né? Do padre que a gente conhece, o padre da paróquia, que nós chamamos de padre secular ou padre diocesano. O padre diocesano ele vai estudar, vai virar padre e depois ele vai morar só. Ele vai ter uma casa na paróquia, uma casa paroquial, e vai ter a vida dele ali, fazer os horários dele, viver só, né, ter o seu salário, que é justo, né, porque ele está cuidando ali de um rebanho da paróquia. Mas ele vai viver uma vida só. Eu acho que a grande diferença é essa, né? O frade, o frei, o frater, cada lugar chama por um nome, né? O irmão religioso sempre vai viver em comum. Sempre vai viver num convento e ter irmãos. E a pobreza é um conselho da Bíblia, assim? A Bíblia pede isso, por mais que seja radical a aceitação de vocês, mas é um pedido, assim, da Bíblia? De Deus para nós? Neste dia que nós estamos gravando esse episódio, o evangelho de hoje fala disso. Caraca, olha como Deus é providente. Mano. Te preparou, hein? O evangelho de hoje é a versão de São Lucas do famoso Sermão da Montanha que está em São Mateus. Qual que é uma das frases que Jesus fala nesta pregação? Porque foi uma pregação, ele reuniu o pessoal e foi fazer uma pregação. A diferença é que São Mateus ele subiu a montanha, por isso chama Sermão da Montanha. No Evangelho de São Lucas ele desce e na planície, então é um outro relato, né?
Uma das frases é o quê? Felizes os pobres de coração, porque verão a Deus. Nas bem-aventuranças, ele reúne uma série de conselhos para aquele que quer ser feliz. Bem-aventurado, ele usa a palavra bem-aventurado. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados vós que chorais, que sofreis, que recebeis perseguições. Aí depois ele emenda, mas ai de vós. E aí ele fala tudo o contrário. Ai dos ricos, ai daqueles que se felicitam, etc, etc. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até ler esse trecho aí. A gente pode até pegar aqui no celular e ler. Engraçado, porque eu achava que Jesus, Deus, espera que nós sejamos prósperos. Sabe? Que, inclusive, a prosperidade é uma forma da gente poder ajudar o outro também, né? É um dom que Deus dá pra gente pra ajudar outra pessoa. Aí você falou tudo. A riqueza em si não é um problema. O problema é quando nós nos deixamos corromper por ela. Perceba, no batismo, nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Consequentemente, nós recebemos dons e virtudes. Uma dessas virtudes é a esperança. As virtudes fé, esperança e caridade. Podemos falar numa linguagem simples as principais. Né? São 7 virtudes do Espírito Santo? Aí são dons. 7 dons. Fortaleza, temperança Tá. E por aí vai. Mas virtudes, ou seja, virtude é aquilo que eu pratico. Ok? Fé, esperança e caridade. Perceba, o que é esperança cristã? Esperança cristã é esperar em Deus. Esperança cristã é esperar na eternidade. Esperança cristã é, mesmo numa dificuldade, mesmo num sofrimento, eu mantenho a calma, eu mantenho a paciência, porque Deus está cuidando de mim. Eu creio na sua providência. Eu creio que a sua mão está ordenando tudo, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não ouça, eu espero. Senhor, eu espero em ti. Agora, muitos ricos, não todos, como também muitos pobres, tá? Porque a rigor não é material. Mas muitos ricos, pelo fato de ter muito, se enchem de si mesmos e falam, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Tem uma outra passagem do Evangelho, eu acho muito divertida, é uma parábola, eu acho divertida. Que o Senhor fala de um agricultor que plantou e a plantação deu muito fruto. Muito fruto. Ele encheu o celeiro, ele encheu. E aí lotou, e não dava pra guardar mais. Né? E aí o que ele fez? Ele mandou construir outro celeiro e encheu o outro celeiro. E aí ele sentou, contemplou e falou assim, ah, minha alma, descansa em paz, porque os celeiros estão cheios. Aí Jesus fala, coitado deste que mal sabe que nessa noite o Senhor vai pedir sua alma. Entendeu? O cara enche o celeiro e fala, eu tô tranquilo. Não vai usufruir de nada. Só que naquela noite ele esticou a canela, irmão. Naquela noite ele, sei lá, teve um infarto, um derrame, morreu, deixou tudo pros outros. Essa é a maior ilusão que os bens materiais podem trazer para nossa vida. Esse é o conselho evangélico. Não se apegue. Pô, eu conheço muitos ricos e ricaços, extremamente generosos, caridosos, e às vezes você até assusta, porque parece que tudo que é da pessoa é seu também, é de todo mundo. E não é aquele nível de esbanjar ou de esfregar na cara dos outros tentação, não. Você vê que